Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está por toda parte, muitas vezes sem a gente nem perceber: o burnout. Mas não como uma palavra da moda, sabe? E sim como o que ele realmente é: um colapso que vai se instalando devagarinho, em silêncio. E o ponto de partida para entender o burnout é exatamente esse. Ele não é um evento, não é algo que simplesmente acontece. É um processo, uma construção lenta que vai se acumulando e que, na maioria das vezes, passa batido até que seja tarde demais. Então vamos entender como é que esse colapso silencioso se constrói etapa por etapa. É uma descida que começa de um jeito muito, mas muito sutil. No comecinho, é só isso mesmo: cansaço. Aquele cansaço que parece normal, né? Final de uma semana corrida, muito trabalho. A gente pensa, final de semana eu descanso, ou é só dormir bem hoje à noite. É aquela exaustão que a gente acabou normalizando na nossa cultura de produtividade sem fim. Só que o descanso para de fazer efeito. E aquele cansaço que não vai embora começa a virar outra coisa, uma irritação constante. O pavio fica curto, coisas pequenas que antes não incomodavam, de repente viram motivo para um estresse gigante, totalmente desproporcional. E aí o processo vai para uma fase ainda mais delicada, a da insensibilidade. É como um distanciamento emocional de tudo. Um cinismo, sabe? Principalmente com o trabalho, mas que acaba vazando para a vida. O entusiasmo vai embora e as coisas que antes davam prazer viram só obrigações sem sentido. E por que as pessoas continuam, mesmo com todos esses sinais piscando em vermelho? Porque existe uma pressão enorme que vem de fora e de dentro que diz que tem que dar conta. A ideia de parar, de admitir que chegou no limite, soa como fracasso, como uma fraqueza que não dá para aceitar. Essa teimosia em continuar ignorando todos os avisos que o corpo e a mente dão leva a um ponto crítico. Um ponto em que a corda arrebenta. Esse é o ponto de ruptura. E aqui está a definição exata do que é o burnout. É isso. O corpo pode até seguir no piloto automático, fazendo as tarefas, mas a mente já deu. Ela chegou no limite absoluto. É uma sobrecarga crônica que simplesmente desliga a nossa capacidade de pensar, de focar, de sentir. E as consequências disso? As perdas são gigantescas e em todas as áreas da vida. O foco simplesmente some e uma tarefa simples vira uma montanha. A paciência, essa já foi embora há muito tempo. O sono já não descansa mais. E o prazer, até nas coisas mais básicas, desaparece. Tudo vira um peso. Agora, a gente precisa falar sobre um dos maiores perigos que cercam o burnout: o jeito que ele é visto. Ou melhor, o jeito que ele é subestimado, tanto por quem está passando por ele, quanto por quem está em volta. É muito comum tentar normalizar esse esgotamento todo. A pergunta que muita gente se faz é essa: será que não é só uma fase ruim, um cansaço normal por causa de um projeto mais pesado? É uma tentativa de dar uma lógica para um estado que, na verdade, já ficou insustentável. E a resposta para essa pergunta é curta e grossa. Não. Não é. Confundir burnout, que é um esgotamento crônico, com cansaço comum, é um erro muito perigoso. É um erro que adia a busca por ajuda e só faz o buraco ficar mais fundo. O burnout, na verdade, é o sistema de emergência do nosso organismo. É o corpo e a mente juntos apertando o botão de pânico. É o recado final de que o sistema todo entrou em colapso. É o jeito que o corpo encontra para gritar: do jeito que as coisas estão, eu não aguento mais. Tá bem, então, se o sistema entrou em colapso, qual é a saída? E aqui é muito importante entender: a saída não é aguentar mais um pouquinho ou ser mais forte. A solução é estratégica. E a boa notícia é que existe um caminho de volta. A recuperação passa por ajustar a causa do problema com passos bem práticos. Primeiro, diminuir os estímulos. Menos notificações, menos multitarefa. Depois, criar pausas de verdade que desconectam a mente. Priorizar o sono como algo inegociável. Reduzir a autocobrança, aquela busca por uma perfeição que não existe. E o mais importante, voltar ao básico, às coisas que realmente nutrem a gente. E no fim das contas, a grande lição é esta: quem ignora os próprios sinais, uma hora é forçado a parar. O corpo e a mente simplesmente desligam. O ponto-chave é não ter que esperar o colapso para, só então, entender onde fica o limite. É preciso reconhecer esses limites agora, antes que seja tarde.